Bom dia a todos. Como vocês estão? Estão ansiosos? Eu sei que eu tô. Bem-vindos à Semana Brasileira de Informática Biomédica, a 18ª. Então, abrindo o primeiro dia de palestras. Eu sou Felipe Limão, eu estou no meu terceiro ano de Informática Biomédica, aqui na USP de Ribeirão Preto. E eu gostaria de verdade de agradecer a presença de todos vocês por estar aqui na palestra hoje com a gente. Então, eu gostaria de lembrar também que, para ficar de olho no formulário de inscrito, quem está inscrito no evento, vai ganhar certificado no final. O formulário vai ser passado mais ou menos no meio da palestra, quando for começar. E não deixe de acompanhar a gente nas redes sociais. Curta, compartilha, marca a gente. Vai poder sempre colocar vocês no story também. Então, agora vamos começar a palestra. A primeira palestra vai ser o gerenciamento de imagens PACS, com o Saulo. Deixa eu colocar ele aqui. Oi, Saulo. Tudo bem? Olá, tudo bom? Agora sim. Opa! O Saulo, ele é... Hã? Meu áudio tá bom? Tá tudo certo? Meu áudio? Acredito que sim, mas tá bom. Okay. O Saulo, ele é graduando em informática biomédica e pós-graduando em ciências das imagens e física médica. E atua na área de informática biomédica com ênfase em processamento e gerenciamento de imagens. Então, Saulo, fica à vontade, eu vou colocar sua tela agora e você pode começar a apresentação, beleza? Beleza, obrigado, meu Felipe. Ok. Vou começar a apresentação aqui. Se tiver algum problema com a apresentação ou alguma outra coisa, vocês me interrompam, por favor. Então, pessoal, eu sou o Saulo Cordeiro, sou informática biomédica pela Universidade de São Paulo, mestre em Ciências da Imagem e Física Médica pela Universidade de São Paulo, e trabalho aqui no CCFM, que é o Centro de Ciências da Imagem e Física Médica, como informática biomédica. Essa apresentação que eu vou trazer para vocês, eu conversei com o Felipe, a gente vai ter várias apresentações na área de imagens, processamento de imagens, então a gente pensou, por que não trazer uma apresentação sobre o gerenciamento de imagens médicas, que ela serve quase como um pré-requisito para todas as outras apresentações de imagens médicas. Porque todas as outras pesquisas que foram feitas, necessariamente, em algum momento, essas imagens elas foram coletadas num sistema. Então, a gente vai apresentar, eu vou apresentar aqui para vocês como funciona o gerenciamento de imagens médicas, e eu vou fazer essa minha apresentação dividida em 4 partes. Primeiro eu vou fazer uma introdução, depois eu vou mostrar o conceito tradicional de PACS, uma apresentação sobre DICOM e uma apresentação, a apresentação final vai ser sobre o PACS do CCFM, que é o PACS que eu administro juntamente com outros 2 alunos, ex-alunos egressos do curso de Informática Biomédica. Tudo certo? Então, vamos lá. O gerenciamento de imagens médicas. No contexto da informática biomédica, ele diz respeito ao desenvolvimento e à utilização de tecnologias computacionais para aquisição, manipulação, transmissão e arquivamento de imagens, de exames de imagens digitais. E essas operações que eu citei, de aquisição, manipulação, transmissão e arquivamento, elas são base que suportam a construção de serviços mais complexos, bem como a definição de fluxos de trabalho. O gerenciamento de imagens médicas ele ganhou importância a partir do fim da década de 70, quando surgiram os primeiros equipamentos de radiologia digital. E eu imagino que vocês saibam, a diferença da radiologia digital é que, diferentemente da radiologia convencional, que obtém os registros a partir de um filme radiográfico, a versão digital, ela utiliza sensores que enviam as imagens diretamente para um workstation, para um computador, que daí, a partir daí elas são processadas e direcionadas para análise e interpretação do médico radiologista. Ô, Saulo, tá cortando um pouco o áudio de você. Acho que pela internet, não sei, tá travando um pouco.
o áudio? É. Ô, Felipe. E o meu vídeo está um pouco travado também, né? Eu imagino. Está um pouco travado? Se vocês quiserem que eu tente entrar a partir de um outro computador, eu tenho um segundo computador aqui, pode ser? Ou... Não sei se vai achar que foi melhor. Eu vou precisar de 5 minutos. Pode ser? Não, agora melhorou o áudio. Não sei Melhorou? se está da hora. Tá, então eu vou continuar. Qualquer coisa, pode me interromper. Tá. Qualquer coisa não... Deixa eu ver se não melhorar. Então, como eu disse, esse fluxo de trabalho com exames digitais são transferidos para estações de trabalho que eram específicas para análise e interpretação do médico radiologista, representou o início do surgimento do conceito do principal sistema de informação da área de gerenciamento de imagens médicas, que é o PACS, que significa Picture Archiving and Communication System, é o sistema de comunicação e arquivamento de imagens. Muitos pesquisadores apontam que a origem do PACS se deu em 1982, com a realização de um workshop na Califórnia que foi específico sobre PACS para aplicações médicas. A literatura traz referências de outras conferências da década de 70, só que eles tratavam do conceito de PACS para aplicações de propósito geral. Então, em 1982 foi a primeira vez que o termo PACS foi aplicado a imagens médicas. Nessa época, os grupos de pesquisa eles definiram 4 elementos principais da composição de um PACS. Então, eles entenderam que um PACS deveria ter os equipamentos de aquisição de imagens médicas, são os dispositivos de entrada, e durante essa apresentação eu vou referenciar esses dispositivos de entrada como modalidades. É o nome que comumente esses dispositivos de entrada são tratados como modalidades. As redes de alta velocidade, os sistemas de armazenamento de imagens e os aparelhos para visualização, que são os dispositivos de saída. Então, os pesquisadores eles tentavam entender se, com as tecnologias disponíveis à época, seria possível criar um serviço de radiologia totalmente digital. E eles viram que não. Então, muita pesquisa foi desenvolvida a partir dessa época, visando aprimorar as seguintes tecnologias, que são tecnologias componentes do PACS. A primeira, talvez a mais importante, redes de computadores, principalmente nos requisitos de velocidade, segurança e integridade. É importante lembrar que nessa época, no início dos anos 80, os protótipos de PACS que existiam na época, muitas vezes eles nem sequer utilizavam redes de computadores. A comunicação de imagens acontecia por meio de sistemas de comunicação ponto a ponto, ou seja, muito longe do conceito de redes de computadores que a gente tem hoje em dia. Algoritmos de compressão de imagens, que é uma técnica estratégica para você melhorar a percepção do usuário com relação à capacidade de entrega na rede. Se você não tem uma rede rápida ou um sistema de comunicação rápido o suficiente, você pode diminuir o peso da tarefa, diminuindo o tamanho dos arquivos que devem ser transferidos. Isso é feito com o desenvolvimento de algoritmos de compressão de imagens. A resolução dos monitores, a partir do momento que você pretende ter um sistema totalmente digital, um sistema de radiologia totalmente digital, você precisa que os seus dispositivos de saída, os seus monitores, sejam compatíveis com as resoluções cada vez maiores dos exames que estavam sendo gerados. Interfaces de integração para dispositivos de saída, como drives ópticos e monitores. Hoje é muito natural a gente pensar nas diferentes interfaces que a gente utiliza no dia a dia, que permitem que a gente conecte diferentes tipos de equipamentos. Então, a gente tem HDMI, USB, porta paralela, DisplayPort, entre as mais antigas e as mais novas. Mas nessa época, existia pouca integração, principalmente nos dispositivos de saída. Então, isso era um desafio, porque você pensava num ambiente que integrava esses dispositivos, mas essas interfaces não estavam bem
definidas e não muito desenvolvidas. Os softwares de visualização, e precisava também que fosse melhorado os sistemas de captação de imagens médicas. Com a radiologia digital, esses sistemas precisavam ser cada vez melhores para gerar imagens com maior resolução, com maior contraste. Então, os sistemas de captação de imagens médicas, eles precisavam ser melhorados. E outro ponto importante é que existia a falta de padrão para o acesso às imagens. E os padrões existentes, eles eram muito limitados. Então, o que acontecia muito nessa época é que você tinha alguns fabricantes de equipamentos que eles adotavam padrões divergentes. Então, por exemplo, um aparelho da Siemens eles tinham um software que não se comunicava com um equipamento da GE. E isso comprometia o trabalho colaborativo e a integração de ambientes heterogêneos. Em 1983, como resposta a esse problema da falta de padrões, o Colégio Americano de Radiologia, o American College of Radiology, conhecido também como ACR, e a Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Elétricos, que na sigla em inglês é o NEMA, ambos sediados nos Estados Unidos, eles estabeleceram um comitê comum para desenvolver um padrão de imagem e com os principais objetivos em mente, que eram promover a comunicação de informações de imagens digitais e a padronização dos aparelhos que geram imagens médicas entre os diferentes fabricantes. Eles pretendiam também facilitar o desenvolvimento e a expansão do PACS e permitir a criação de bases de dados de informações de diagnósticos acessíveis por uma grande variedade de aparelhos distribuídos em rede em um ou em vários estabelecimentos de saúde. Então, surgiu o padrão DICOM, que é o padrão desenvolvido pelo comitê, cuja primeira versão foi lançada em 1985, chamada ACR-NEMA 300-1985, também conhecido como ACR-NEMA versão 1.0. A segunda versão, lançada em 88, chamada de ACR-NEMA 300-1988, o ACR-NEMA versão 2.0, e finalmente, em 93, que nós tivemos a versão 3.0, que já recebeu o nome que a gente conhece até os dias de hoje, o DICOM. É interessante pontuar que somente na versão de 1993 que o DICOM ele passou a ser um protocolo de comunicação baseado em redes de computadores. Antes disso, como eu falei, as comunicações aconteciam por meio de protocolos ponto a ponto, meios de comunicação ponto a ponto. Agora, o conceito de PACS trazendo para os dias de hoje. Ele é um sistema que proporciona o armazenamento e a comunicação de imagens geradas por equipamentos médicos de uma forma normalizada, possibilitando que as informações dos pacientes e suas respectivas imagens digitalizadas sejam armazenadas eletronicamente e compartilhadas com outras estações integrantes do sistema em locais fisicamente distintos. Paulo, importante de novo. Eu acho que talvez vai ter um problema colocando um fone. Do fone? Se colocar um fone, ver se melhora. Só um segundo. Desculpa a gente pelo problema, mas acontece, né? Uma coisa, vamos aproveitar que é um tempinho livre, né? Só para lembrar, gente, quem está inscrito na semana e vai ter o formulário depois e com a dúvida sobre o número de inscrição que pede, o número de inscrição é o número de pedido que vai estar lá. Que você vai colocar lá no seu ingresso, vai ter lá, tipo, número de pedido, número de coisa. É só colocar ele lá no formuláriozinho, beleza? Aí, qualquer dúvida, se tiver, é só mandar com a gente no e-mail, manda aqui mesmo, a gente ajuda, beleza? Mas tô aproveitando o tempo, já que ele tá na o fone. E fico feliz que tá gostando, Fabrício.
Alô? Alô? Tenta falar agora, pra ver se fica melhor ou pior. Agora estou ouvindo. Eu não ouvi nada? Você colocou o fone? Ah, o fone? Não, eu troquei aqui a porta do microfone, que eu achei que fosse o motivo. Só que eu acho que a melhor solução acho que seria eu partir para um outro computador. Se você... Pode ser, então. Tá. Ainda não melhorou suficientemente, né? Uhum. Não, eles estão. Então, gente, enquanto a gente tá esperando ele lá voltar, né, já que teve que trocar o PC, problemas técnicos, né, acontece toda vez. Não sei, quer fazer, conversar um pouco no chat, comentar sobre como vocês estão, como conheceram uma semana, de repente. Vamos botar um papo aqui, gente. Vamos fazer agora uma mesa redonda aqui, conversar. Eu vi que um pessoal já tava colocando qual faculdade era, onde tava indo. Conta aí mais, pessoal, onde vocês estão, de onde vocês vieram. Pode olhar no chat, pessoal, tem medo. A gente morde, e já que tá com tempo mesmo. Aí, sei lá, qual é a mensagem. O link presença vai acontecer. O formulário presença vai acontecer depois, tipo assim, mais pro final da palestra. A gente vai mandar o link para você poder se inscrever. Tem um link, um Google Forms mesmo. E as informações lá e tudo mais. Peraí. Os sorteios vão acontecer no final do. Eita, colocaram já aqui. O sorteio vai acontecer no final, então ele vai ser. Depois da palestra, vamos colocar lá pegar o pessoal que se inscreveu que preencheu o Forms e vamos sortear as pessoas. Aí, acho que é isso, na verdade, assim, se fazer nisso, acho que a pessoa tem que estar inscrita na semana e tem que ter participado dessa palestra especificamente. Sobre os minicursos, vão acontecer sexta-feira. Tem a Data Girls, né, que é do Machine Learning, vai ser às 8,
E às 16h30 vai ser o Start Upando da IBM, para quem se inscreveu. Isso aí os links vão ser mandados separadamente depois por e-mail para esse pessoal. Eu acho que a questão de... Eduardo, eu acho que é questão de falar com o Saulo. Posso conversar com ele e ver se disponibiliza numa boa. Se ele topar, a gente disponibiliza. Manda lá por e-mail para vocês. Que foi melhor. Isso aí, Rafael. O número de pedido é o do Eventbrite mesmo. Olha, a biblioteca. Uma biomédica, documentação de saúde. Eita, peraí. Não recebeu o PDF, Nilson? Mas, tipo assim, mesmo entrando no Simpla ou no Eventbrite, não... você não segue o número do ingresso? Nilson, depois você me responde isso só depois, tá? Se o seu ingresso não tá no coisa ou não. Tipo, tá no... você não vai estar no site mesmo, em vez de PDF. Se não, posso tentar te enviar, assim. Joares, os mini-cursos vão começar às 8 horas do Machine Learning, às 8 horas. E 4h30 vai ser do Start do Pando. Você escreveu, beleza? Ui, a matemática aplicada. Que massa. Não, vale, é sexta-feira, os mini-cursos. Se não ficar, tipo, se ficar com dúvida também, tipo, do cronograma e tudo mais, não esquece também que dá pra ver no site da semana e dá pra ver no Instagram, beleza? Fico feliz que você tá gostando do Engine. Realmente, tipo assim, o que eu gosto de falar, assim, a informática biomédica é um curso muito multidisciplinar, sabe? Ele envolve muita coisa. Tanto é que, tipo assim, mesmo não sendo cursado em informática biomédica, tipo biomedicina, biotecnologia, matemática aplicada, todo mundo pode trabalhar na área de informática biomédica, sabe? Tem, tipo, coisas que pode fazer. Eu acho que, tipo, esse é o potencial, sabe? Tipo, é uma área que você tem muita coisa que pode fazer e você pode alcança muitas áreas. Se tiver mais dúvida, só pode mandando, tá? Mas acho que daqui a pouco o Saulo volta. Novamente, desculpa o transtorno, gente. Espera, aqui.
eu curto bastante áreas de imagens médicas, tanto é que é a área que eu penso mais para seguir, assim. E qual é uma solução parecida? Como assim, coisa uma solução parecida? Você diz, tipo, uma solução parecida com Pax? Não entendi direito a pergunta. E concordo, Fabrício, a área tipo, da medicina é muito abrangente, assim. Vai muito além de só médico. Tem muita coisa a fazer de vários jeitos diferentes. Oi, galera, tudo bem? Gente, esse é o Carlos. Tá dando pra me ouvir? Vamos lá, dá pra ouvir sim. Ele tá aqui pra não passar vergonha sozinho. E é isso. Mas... como é que ela puder aprofundar essa pergunta pra responder, é uma boa também. Já que eu não entendi muito dessa segunda parte. Eu acho que o que o Fabrício falou é uma coisa que a gente pode, assim, dar uma bela discussão, porque a área da saúde é muito multidisciplinar e eu acho que a IBM é uma prova disso, porque é um curso que é recente. Na USP eu acho que surgiu em 2013, no Paraná eu acho que foi 2 anos atrás. Me corrijam se eu estiver errado. 2003, então, tipo, né? nunca Não, pensei... Oi? você falou 2003, não 2013. Isso, 2003. E a informática biomédica traz várias revoluções para a saúde, por exemplo, bioinformática, sabe? Que é um problema que a gente viu, está tentando resolver desde do projeto do genoma humano, que foram quando percebemos, olha, estamos tendo muitos dados, precisamos trabalhar com isso, sabe? E é muito legal porque, por exemplo, você percebe novas ciências surgindo, como, por exemplo, biologia sintética. Tem um grupo de estudos nos Estados Unidos, na MIT, que desenvolveram bactérias programáveis, sabe? Para você programar as bactérias de acordo com os estímulos que ela recebe. E isso é, assim, revolucionário, sabe? Nem aproveitando, fazendo spoiler, lembrando que vai ter outra palestra vai ter uma palestra sobre biologia sintética, explicando essa parte de como criar, programar bactérias para fazer uma ação que você quer, uma ação fisiológica, uma ação, seja o que for. Bem legal, a gente recomenda, né? Sim, e o professor é muito, muito massa. Aí o Saulo voltou agora, vamos cair ele. Tchau, Olaf, valeu pela ajuda. É isso, Saulo. Volta. Tá melhor agora, né? Tá melhor. Inclusive, a tela aí. O vídeo ficou melhor também, não ficou? Parece que antes estava um pouco travado. Tá, compartilha a tela aí. Vamos lá. Ficou melhor. Vamos lá. Como se nada aconteceu, só vai. Com nada. Tá. Agora eu tô no Mac. Mas como assim, aqui deu um problema no PowerPoint, eu já tinha salvo um PDF, então eu já tenho minha apresentação no PDF também, então acho que não vai ter problema. Beleza. Então, fica à vontade agora de novo. E voltando, gente. Novamente, desculpa pelo transtorno. Só confirma para mim se tá dando para visualizar perfeito agora? Para mim tá. Tá certo, né? Para mim tá, pessoal. Desculpa, não entendi. Dá para ver sim. Não, beleza. Então, pessoal, como a gente foi interrompido por problemas técnicos, eu vou voltar aqui do capítulo 2. Então, a gente já viu o histórico do Pax e do Daikon, como que aconteceu toda a problemática lá envolvendo a falta de as tecnologias que precisavam ser desenvolvidas. Agora, trazendo já para os dias atuais,
o conceito de PACS, a gente tem que é um sistema que proporciona o armazenamento e a comunicação de imagens geradas por equipamentos médicos de uma forma normalizada, possibilitando que as informações dos pacientes e suas respectivas imagens digitalizadas sejam armazenadas eletronicamente e compartilhadas com outras estações integrantes do sistema em locais fisicamente distintos. Ela permite o pronto acesso a exames de imagens médicas, sendo caracterizado por 4 subsistemas: a aquisição, a disponibilização, a exibição e o armazenamento de imagens. Agora, os principais elementos da estrutura de um PACS são, inclusive nesse momento a gente vai poder comparar com o conceito que foi levantado na década de 80. Então, os principais elementos são os dispositivos de entrada, e como eu falei, ou modalidades. Então, são os aparelhos de raio-x, ressonância magnética, tomografia computadorizada, ultrassonografia, as redes de computadores, um servidor DICOM, e quando eu falo servidor, eu estou querendo dizer tanto o servidor físico, hardware, que é o servidor que vai abrigar as imagens médicas e tudo mais, mas principalmente eu estou falando da entidade de software que implementa a parte servidora do protocolo DICOM. Os dispositivos de saída, como por exemplo monitores, impressoras, gravadoras, e diferentemente do conceito que a gente viu da década de 80, o PACS atual ele já admite a integração com outros 2 sistemas de informação, que é o sistema de informação em radiologia, Radiology Information System, o RIS, com R, e o sistema de informação hospitalar, o Hospital Information System, o RIS com H. Então aqui a gente já consegue ver mais ou menos como que é a distribuição desses dispositivos no PACS. Para deixar bem claro, muita gente faz uma certa confusão sobre o que é PACS e o que é DICOM. Uma analogia que eu gosto de fazer, que fica bem claro, que é o seguinte: da mesma forma que a gente tem a internet, a web, pensando como a maior das redes de computadores, ela delimita, ela organiza os computadores de forma que eles façam sentido na aplicação de rede. Mas a web não funcionaria sem o protocolo HTTP ou HTTPS. O PACS da mesma forma. O PACS, ele organiza esses dispositivos na rede, mas o protocolo que realiza essa organização é o protocolo DICOM. Então a gente poderia dizer que o PACS está para o DICOM, assim como a web está para o HTTP ou HTTPS. Ou como o servidor de nomes, o serviço de nomes está para o protocolo DNS. Então, essa equivalência ela existe. Agora, o protocolo DICOM, já nos dias de hoje, é o Digital Imaging and Communications in Medicine, que é o padrão universal para imagens médicas digitais. Ele estabelece um conjunto de normas para tratamento, armazenamento e transmissão de informação médica, em um formato eletrônico, estruturando um protocolo. E ele permite a integração de scanners, servidores, estações de trabalho, impressoras e hardware de rede de múltiplos fabricantes. É um sistema de comunicação de equipamento de imagens médicas. Quando a gente fala de múltiplos fabricantes, a gente já entende que foi superado aquele problema que eu comentei anteriormente, que cada fabricante tinha um padrão próprio e que não conversavam entre eles. E os diversos dispositivos, eles vêm com declarações de conformidade DICOM, que afirmam claramente quais são as funcionalidades DICOM suportadas. Isso aqui é um tópico que eu até deixei aqui destacado, que é extremamente importante. Inclusive isso é uma das incumbências dos profissionais de informática biomédica que trabalham aqui no Centro de Imagens, que é analisar esse documento, esse DICOM Conformance Statement, que ele mostra exatamente quais são os módulos DICOM que vão equipar um equipamento médico. Isso é muito importante porque o DICOM, a gente poderia imaginar as funcionalidades, os módulos do DICOM, como os opcionais de um carro. Então, se você não pede determinado opcional, aquele opcional não vem, e a adição desse opcional, desse módulo, ela acarreta num acréscimo, um bom acréscimo de preço. E, por exemplo, corre o risco, se você não analisa esse documento adequadamente, corre o risco de você adquirir um aparelho sem uma funcionalidade essencial do DICOM. Por exemplo, o DICOM Worklist, que é um serviço do DICOM, que, entre outras
funcionalidades, ele permite que a inserção dos dados do paciente sejam feitas automaticamente, ou seja, o profissional que vai capturar o exame não vai precisar inserir os dados manualmente. Vocês vão ver mais para frente que essa é uma funcionalidade extremamente importante. E um documento que atesta que o aparelho traz o suporte, por exemplo, do DICOM Worklist, é o DICOM Conformance Statement. Isso é uma das incumbências dos profissionais de informática biomédica que trabalham com gerenciamento de imagens médicas. Analisar esse documento. O DICOM ele também especifica um formato de arquivo, então as imagens são salvas em um formato próprio, cuja extensão normalmente é .dcl. Então a gente tem a definição de um arquivo DICOM. Os dispositivos de imagens médicas habilitados, eles criam os arquivos DICOM que podem ser abertos e manipulados por meio de software específico, que são os visualizadores DICOM. E os arquivos DICOM eles contêm mais do que apenas imagens. Eles contêm informações sobre o paciente, por exemplo, o nome, a identidade, o sexo, a data de nascimento, dados de aquisição importantes, por exemplo, o tipo de equipamento utilizado na captura da imagem e algumas informações de contexto que são utilizadas para vincular a imagem ao tratamento médico. Cada arquivo ou objeto DICOM é composto por uma série de elementos DICOM. O que são esses elementos? São os blocos de construção do padrão DICOM. E eles são usados em arquivos DICOM, na composição dos arquivos, e também são utilizados na comunicação de rede. Porque, já antecipando os próximos slides, eu posso dizer que o protocolo DICOM ele especifica um formato de arquivo e um protocolo de comunicação. Cada elemento DICOM tem uma tag única que especifica o que está no elemento e seu tipo de dados. E assim como acontece com algumas linguagens de programação, os elementos DICOM eles são tipados. E os tipos de dados dos DICOM, os tipos, são chamados de VR, que é o Value Representation. Então aqui a gente tem uma representação bem alto nível desses elementos de dados, DICOM. Então a gente tem, em sequência, vários blocos com esses elementos de dados. E eles são lidos na ordem de transmissão. Expandindo cada um deles, a gente tem, principalmente essas informações. A tag, que identifica o elemento. A gente tem o tipo de dados, que é o Value Representation. A gente tem o comprimento assim, admitido pelo valor, e o valor em si, que é o valor da tag. Então, por exemplo, aqui a gente tem alguns exemplos desses elementos. Vocês reparem, percebam aqui que na coluna à esquerda, a gente tem o que seriam as tags. E elas são formadas por duas sequências numéricas de 4 dígitos cada uma delas. A sequência mais à esquerda, ela designa o grupo ao qual aquela tag pertence. E o grupo, como o nome já diz, ele serve para agrupar tags semelhantes. Vejam que aqui a gente tem várias tags iniciadas por 0008. Essa família de tags 008 são as tags relacionadas ao estudo. Enquanto na coluna direita, a gente tem o identificador da tag dentro daquele grupo. Então, por exemplo, a gente tem a identificação da modalidade, o fabricante, o manufacturer, o nome da instituição. Outra que é muito importante é Referring Physician Name, que é o nome do médico solicitante daquele exame radiológico. É uma tag que é importante e faz sentido. Essa informação faz sentido quando a gente pensa na integração daqueles 3 sistemas: o sistema de informação hospitalar, o sistema de informação em radiologia e o PACS. Então aqui a gente tem outros exemplos de tags, elementos DICOM, com a sua tipagem. Então, esse primeiro elemento, um dos mais importantes, o Study Instance UID, ele é o identificador único de um estudo. Se a gente for transportar esse conceito para um conceito de banco de dados, a gente diria que essa aqui é a chave primária
do nosso estudo. Ele é universalmente único. O que eu quero dizer com isso? Um ID de estudo, ele não pode se repetir em qualquer outro lugar do mundo. Então, por isso, ele é tipado como UI, que é Unique Identifier. Então, a gente tem a data do estudo, com o tipo date, o tempo que o estudo foi realizado, com o tipo time, a modalidade, que ele tem um tipo próprio chamado code string, que são códigos que identificam a modalidade. Por exemplo, se o exame ele é de tomografia computadorizada, o código é o CT, ultrassom, o S. O fabricante, que é uma string longa, a mesma forma o nome da instituição, o endereço da instituição, que é um short text, um texto curto, a descrição do estudo, o nome do equipamento, do modelo do equipamento, o nome do paciente, que é do tipo PN, que é um person name, o ID do paciente, que também é uma string longa, e a data de nascimento, que também é date. E como eu falei, o protocolo DICOM não define somente um arquivo, ele define um protocolo de comunicação. Agora, falando sobre o protocolo de comunicação, ele é executado sobre a pilha de protocolos TCP/IP, desde a primeira versão lá de 1900, aliás, desde a terceira versão, a primeira que foi chamada, recebeu o nome DICOM, que foi lançada em 1993. As portas de rede comumente utilizadas no DICOM são essas aqui, a 104, a 2761, 2762, 11.112, sendo que a porta 104 ela é uma porta oficial do DICOM e registrada pelo comitê ACR-NEMA na IANA, que é a autoridade para atribuição de números de internet. Então a gente pode dizer que sim, que a porta 104, tanto no protocolo TCP quanto no UDP, ela é oficial do DICOM. Agora, para que os dispositivos DICOM em um PAX eles sejam identificáveis e troquem mensagens entre si, eles precisam ser identificáveis também. E isso é feito por meio do iTitle, o Application Entity Title, que é o identificador de um nó DICOM. E ele deve ser único no PAX. Não existe uma regra para a criação. Normalmente, quem cria o iTitle são os próprios administradores. Apesar de não haver regra de criação, é esperado o uso de nomes significativos. Esses iTitles eles podem possuir até 16 bytes. E, além disso, o iTitle além do iTitle, cada nó DICOM deve possuir, obviamente, um endereço IP e uma porta de rede. Então, aqui a gente tem aquele esqueminha lá do nosso PAX. Todos eles precisam dessa trinca de informações para serem identificáveis e para que eles possam transmitir informações sobre essa rede. Todos eles precisam dessa informação de iTitle, IP e porta. Sendo que uma dada estação de trabalho, ela pode executar múltiplos nós DICOM. Obviamente, o IP pode ser o mesmo, mas o que vai mudar é o iTitle e a porta. Nesses slides anteriores, a gente viu muito sobre a definição do modelo de dados do DICOM. Agora a gente vai falar sobre as primitivas de serviço. Então, como a gente viu anteriormente, tratava especificamente sobre os dados, agora a gente vai falar sobre o que fazer com esses dados. Então, o DICOM ele define também algumas primitivas de serviço, que são os comandos mais básicos, a partir dos quais serviços mais complexos são derivados. Então, a primeira primitiva de serviço que a gente tem é o CStore, que é o comando básico para transferir uma imagem. E quando eu falo imagem, aqui eu deixo claro que não necessariamente o que é transmitido por meio de um PAX é o conceito tradicional de imagem que a gente tem na cabeça. Então, muitas vezes, a documentação do DICOM, em vez de usar o termo imagem, eles usam o termo Information Object Instance, a instância de objeto de informação. Então, é o comando básico para transformar essa instância de objeto de informação para o PAX. O CGET ele faz o caminho inverso, que é o comando básico para requisitar uma imagem de um dispositivo. O CMove, ele acho que das primitivas talvez seja a mais popular. Ele implementa transferência de imagens entre dispositivos e ele é extremamente versátil. Muita gente confunde o CMove com o CStore, achando que o CMove simplesmente faz a mesma coisa que o CStore.
Na verdade, ele é versátil porque ele permite que a transferência aconteça entre dois dispositivos terceiros. Ou seja, um nó A na rede, ele pode solicitar a transferência de imagens de um nó B para um nó C. Ou seja, ele é o solicitante, mas ele mesmo não participa da transferência. Isso é uma característica muito poderosa dessa primitiva. Inclusive, ela é muito utilizada na administração de servidores. Por exemplo, se você faz algum serviço de backup entre vários servidores, se não houvesse o CMove, você teria que entrar em múltiplos servidores e fazer a requisição de cada um desses servidores para a transferência da imagem, por exemplo, para um servidor de backup. Tendo o CMove, você pode trabalhar diretamente de um computador central e fazendo as solicitações entre servidores distintos. Então, por isso que ele é tão popular. O cfind é a funcionalidade básica de busca, que é semelhante a um comando SQL, em que são informados argumentos de busca e os atributos de retorno. E o ceco é a primitiva mais simples que existe, que ela também é conhecida como Daikon Ping, é semelhante à ferramenta Ping, que existe em vários sistemas operacionais, que ele faz um teste simples de conectividade entre dois nós Daikon. Agora, as classes de serviço. Então, como eu falei, as primitivas de serviço são utilizadas e, a partir delas, são derivados serviços mais complexos. E aqui a gente tem algumas das principais classes de serviço Daikon. O Daikon Store, que ele utiliza a primitiva CStore para oferecer a transferência de instâncias Daikon na camada de aplicação, ou seja, a gente está falando que essa primitiva de serviço, esse serviço criado a partir da primitiva, ele é oferecido num nível mais alto, ou seja, na camada de aplicação. O Daikon Storage Commitment, ele também é extremamente importante, porque ela é utilizada para que um provedor de serviço de armazenamento confirme o recebimento e armazenamento das imagens. Então, você tem certeza que aquele servidor de armazenamento ele recebeu todas as imagens que você transferiu para ele. O Query Retrieve, que é a versão no nível de camada de aplicação das primitivas, que combina as primitivas cfind, cget, cmove, para implementar o serviço de busca e a obtenção de instâncias Daikon. O Daikon Modality Worklist, que fornece às modalidades uma lista de exames que devem ser realizados. O técnico de radiologia, ou médico em alguns casos, né, que no caso de alguns médicos eles mesmos realizam os exames, eles, ao selecionar a lista de exames, obtêm automaticamente todas as informações relevantes sobre o paciente e o exame diretamente dos sistemas de informação em radiologia e o sistema de informação hospitalar, livre de erros e de maneira padronizada e confiável. E o Daikon Print, que é o serviço utilizado para enviar as imagens para impressão em filme em uma impressora Daikon. Sim, apesar que a gente tem em mente que o objetivo da utilização do PAX e do Daikon é eliminar a impressão de filme, mas o Daikon ele permite que exista essa solicitação de impressão de uma imagem em um filme radiográfico, por meio do serviço Daikon Print. Agora, a parte um pouco mais prática, falando sobre o PAX no centro de imagens, onde eu, juntamente com outros 2 funcionários, nós trabalhamos aqui já há algum tempo, logo depois que nós saímos do curso de IBM. O que é o CCFM? Ele é uma das divisões, o Centro de Ciências da Imagem e Física Médica é uma das divisões do Departamento de Imagens Médicas, Hematologia e Oncologia Clínica da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Ele congrega de forma multiprofissional e interdisciplinar as áreas de medicina, enfermagem, biologia, física médica e informática biomédica, integrando recursos humanos e de infraestrutura na Faculdade de Medicina, com o intuito de promover, aprimorar, coordenar o ensino de graduação, pós-graduação e de extensão, além de realizar pesquisa científica e oferecer extensão de serviços à comunidade no âmbito da área de imagens médicas. O CCFM ele presta serviços de radiodiagnóstico para todas as áreas do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, atuando por meio de alguns serviços, como a radiologia geral, radiologia especializada, radiologia intervencionista, ressonância magnética, ultrassonografia e tomografia computadorizada.
Para falar um pouco sobre a integração que acontece aqui no Centro de Imagens, é importante deixar bem claro o conceito desse sistema de informação que eu já citei, o sistema de informação hospitalar e o sistema de informação em radiologia. Então, o RIS, o Hospital Information System, ele é o elemento designado para o gerenciamento de todos os aspectos relacionados ao funcionamento de um hospital. De forma abrangente, o RIS armazena e distribui dados e informações médicas, administrativas e financeiras. Conjunto de sistemas e aplicações formados por um sistema principal que funciona como organizador de fluxo de atendimento e porta de entrada do paciente no serviço. Ele engloba informações demográficas do paciente e conjunto de procedimentos ao qual ele é submetido, coordenando o fluxo de dados e atividades de outros sistemas. Aqui no HC, o nosso sistema de informação hospitalar, basicamente assim, os sistemas HC, que representam o sistema de informação hospitalar, ele trabalha com vários módulos. Um dos módulos é o Atos, que é o sistema que vocês estão vendo na tela. Eu já tenho aqui a simulação de um pedido de exame radiológico, eu incluí um paciente teste aqui, mas para que vocês vejam, nessa interface, eu tenho o módulo de internação, alta do paciente, atendimento clínico, existe um módulo de BI, pronto-socorro, prescrição, um módulo aqui um link para as imagens médicas, vacinas, entre outros. Então, é a partir daqui, dessa tela, que o médico solicitante ele pode pedir um exame radiológico. Então, esse pedido ele é feito e gravado no sistema de informação em radiologia, que é o responsável pela organização das atividades do serviço de radiologia e diagnóstico por imagem por meio de um processamento de agendamento eletrônico e também pelo arquivamento e disponibilização dos laudos dos exames realizados. Ele realiza a transferência de dados demográficos entre os pacientes e exames para o PACS, o qual é responsável pela inserção dessas informações nas interfaces dos equipamentos de realização de exames. Aqui é o conceito que eu citei da worklist. Então, os sistemas HC, eles oferecem um outro módulo, que é o módulo de radiologia, que aqui é conhecido como Radiologia 2. Então, nessa tela, que a gente consegue administrar todo o fluxo de exames radiológicos que estão sendo realizados. Então, de novo, para aquele paciente teste, eu tenho aqui uma lista de exames, cintilografia, tomografia, ultrassonografia, a data do agendamento, a situação do exame, então, pedido provisório, aguardando o exame, a data de realização. Aqui tem um accession number, né, que é uma informação utilizada para integrar a informação do sistema de informação em radiologia, que vocês estão vendo com o PACS. Entre as principais funcionalidades do Radiologia 2, destacam-se o cadastro de exames radiológicos, por exemplo, o tipo de exame. Então, por exemplo, cada um desses itens que vocês estão vendo aqui, de tomografia computadorizada, eles foram cadastrados em algum momento. O local onde esse exame vai ser realizado, ou seja, estou falando exatamente do local, a sala mesmo em que esse exame vai ser realizado, a região do corpo em que o exame será realizado, procedimentos associados ao exame, etc. A definição da agenda de exames, isso é muito complexo, porque quando você tem um serviço muito grande, você conseguir determinar exatamente os horários, as datas, as quantidades de vaga, combinar tudo isso com os tipos de exame, não é uma tarefa muito trivial. Mas sim, o Radiologia 2, o sistema de radiologia, normalmente eles contêm um módulo de agenda de exames. Não é diferente no Radiologia 2. Ele tem também um módulo para emissão de laudos pelo médico radiologista, com suporte à emissão e revisão de laudos provisórios. Isso faz muito sentido porque o CCFM ele oferece um programa de residência médica. Então, o médico residente ele vai emitir um laudo e, pelo suporte oferecido pelo Radiologia 2, esse laudo emitido pelo médico residente, ele recebe o status de laudo provisório. Só depois, esse laudo provisório ele é validado por um preceptor do estágio correspondente, e esse laudo ele recebe o rótulo de laudo definitivo. Ele também permite o gerenciamento do exame do paciente em cada um dos seus estágios, como agendamento, recepção, eventuais cancelamentos e remanejamentos. E ele permite a elaboração e emissão de estatísticas a partir dos dados coletados pelo RIS.
O PACS do centro de imagens, ele é baseado no modelo que é conhecido como Mini-PACS, que foi implantado inicialmente como um ambiente de ensino e pesquisa em informática e imagens médicas. Atualmente, o Mini-PACS do CCFM, ele funciona como um middleware entre os equipamentos de aquisição que residem aqui no centro de imagens e um servidor DICOM corporativo do Hospital das Clínicas, de onde os exames de imagem são distribuídos para as demais unidades do hospital. Ou seja, o PACS do centro de imagens, ele recebe grande parte dos exames que são capturados, porque os equipamentos residem aqui no centro de imagens, e distribui as imagens para os médicos e residentes da área, os médicos radiologistas. Os médicos solicitantes, aqueles que solicitaram as imagens e que fazem parte de outras clínicas, eles visualizam por meio de um servidor DICOM corporativo. Então, se a gente pensar nessa distribuição, a gente poderia sim dizer que o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto trabalha com 2 PACs, mas totalmente integrados. E uma das principais características do modelo de Mini-PACS é o arquivamento descentralizado. Então, aqui a gente tem as modalidades, ultrassonografia, tomografia, ressonância, e cada uma das modalidades, as suas respectivas workstations, elas enviam os exames para servidores específicos daquela modalidade. Então, por exemplo, o tomógrafo envia para um servidor que só contém tomografia. Um ultrassom envia para um servidor que só contém ultrassonografias. E da mesma forma, o médico radiologista, ele, para baixar um exame específico, ele tem que apontar para aquele servidor que traz a modalidade com a qual ele pretende trabalhar. A gente adotou esse modelo descentralizado e não foi à toa. Existem algumas vantagens do arquivamento descentralizado, do Mini-PACS. O primeiro e mais óbvio é a eliminação de pontos de falha. Então, por exemplo, se você tiver alguma indisponibilidade em algum servidor, essa indisponibilidade vai ser parcial, não vai degradar a transmissão de exames de outras modalidades. Diminuição de gargalos da rede, da mesma forma que você tem cada servidor vai ter sua própria placa de rede, e isso faz muito sentido, porque não é muito lógico você concorrer à transmissão de exames totalmente diferentes. Então, por exemplo, você tem uma radiografia simples, que é um exame não muito pesado, que você consegue baixar uma radiografia simples em questão de 1 ou 2 segundos, e você colocar esse exame na mesma fila de um servidor que está entregando uma tomografia computadorizada de 1000 cortes. Então, quando você separa essas imagens tão diferentes em servidores distintos, você acaba poupando que imagens mais simples tenham uma experiência de usuário degradada por concorrer com exames mais complexos. Como eu já falei, as indisponibilidades tendem a ser parciais, e também ele abre a possibilidade de manutenção parcial. Então, você pode direcionar a manutenção num momento específico, que faz com que a indisponibilidade também seja parcial. E ele permite também a configuração de sistema ajustada à modalidade. Como eu falei, as diferentes modalidades, elas geram exames com características muito distintas. E quando você separa essas modalidades, você pode, por exemplo, ajustar, um exemplo que eu dou, você pode ajustar o seu sistema de arquivos para trabalhar de uma maneira otimizada com aquele tipo de exame. Então, você pode ajustar o seu sistema RAID para ele trabalhar com blocos maiores ou blocos menores, dependendo do tipo de imagem que você armazena. Você pode reconfigurar totalmente o seu RAID para aquele tipo específico, isso faz bastante sentido e também é uma fonte de otimização do sistema. Aqui a gente tem uma visão parcial de alguns hacks que a gente utiliza para armazenar nossas imagens, e esses hacks são administrados atualmente por nós, somos 3 egressos do curso de Informática Biomédica, então a gente tem alguns servidores específicos para modalidades, então que aparecem alguns deles, como o de radiografia computadorizada, medicina nuclear, arteriografia, ultrassom, existem alguns servidores de pesquisa, ressonância, tomografia. Atualmente, o serviço conta com aproximadamente 2 milhões de exames.
que ocupam aproximadamente 220 terabytes. Atualmente, aproximadamente 350 máquinas que participam, o serviço conta com aproximadamente 350 máquinas que participam da rede do Minipax, que são aparelhos de aquisição de imagens, estações de visualização, terminais, impressoras DICOM, workstation, etc. Dentre essas 350 máquinas, aproximadamente 85 acessam continuamente o Minipax. Então, se a gente observar nos logs desses servidores, em média, a gente vai ter 85 máquinas que vão estar continuamente, principalmente no horário das 8 às 18 horas, acessando, transmitindo imagens entre os diferentes aparelhos aqui. E diariamente, essas modalidades geram aproximadamente 150 gigabytes de dados. São 150 GB de dados por dia. Então, agora falando como são configurados os servidores DICOM. A aplicação DICOM, o software que implementa a entidade servidora do protocolo DICOM é o Conquest. Então, é utilizada a aplicação DICOM chamada Conquest. A gente utiliza para armazenar as imagens a tecnologia RAID, que significa Redundant Array of Independent Disk, que é o array redundante de discos independentes, que é um meio de se criar um subsistema de armazenamento composto por vários discos individuais, com a finalidade de ganhar segurança e desempenho. As tecnologias utilizadas são basicamente os RAID 5 e 6, que permitem uma maior rapidez na leitura e na escrita, e também permitem o tratamento de erro por meio de bits de paridade, ou seja, existe paridade distribuída. Um conceito importante que é bom que fique bem claro, que quando uma imagem ela é transferida de alguma modalidade para um servidor, essa imagem ela é recebida pelo servidor DICOM, que aqui, como eu falei, é representado pela figura do servidor DICOM Conquest. Essa imagem ela é recebida e uma porção do cabeçalho dessa imagem é transferida para um banco de dados, que no caso do set de imagens é um banco de dados MySQL. A imagem em si, com todos os pixels, mais todos os elementos DICOM, todas as tags, são armazenados no sistema de arquivos, que, como eu falei, é feito baseado na tecnologia RAID. Que permite, por exemplo, como eu falei, a gente tem aproximadamente 220 terabytes de imagens. Não existem no mercado, pelo menos não atualmente, algum disco, algum sistema de armazenamento simples que consiga chegar nesse volume todo. Então, a gente utiliza essa técnica e, a partir dela, a gente consegue agrupar esses discos e transformá-los num grande sistema de arquivos que pode ser acessado pelo sistema operacional. E, além desse volume expandido, que faz sentido para um sistema de imagens médicas, a gente tem servidores com 40, 80, 120 terabytes disponíveis. A outra funcionalidade importante do RAID é a escrita em cada um desses discos de bits de paridade. Eles permitem, no caso de falha de um desses discos, esses bits de paridades permitem a reconstrução daquele disco com falha. Então, se, por exemplo, esse disco está falhado, é possível recuperar as informações desse disco a partir dos dados de paridade e reconstruir essa informação num disco reserva, o disco de spare. Além disso, o RAID ele permite que o acesso às imagens, tanto as operações de escrita quanto as operações de leitura, sejam mais rápidas, simplesmente porque tanto as operações de entrada como as de saída, elas são realizadas por múltiplas vias, como vocês estão vendo aqui. Então, essas operações são mais rápidas. Agora, falando sobre os dispositivos de saída. As workstations, que são as estações de visualização de exames, elas têm os seguintes tipos de hardware. Então, principalmente para as estações com as quais os médicos trabalham, a gente tem computadores da Apple, por exemplo, o iMac, o Mac Mini. Aliás, o Mac Mini está salvando a minha apresentação hoje. Hoje eu estou falando diretamente num deles.
e PCs Windows. Os PCs Windows basicamente são utilizados para a emissão dos laudos. Então a gente tem a emissão dos laudos por computadores Windows mais simples e a visualização dos exames por meio do ecossistema da Apple. O software de visualização. No ambiente Apple são utilizados o Horus e o Osiris, e os softwares na plataforma Windows são, por exemplo, o eFilm, Clear Canvas, Capax, Radiante, que são todos esses sistemas de visualização, e tem os sistemas HC, que são os sistemas utilizados para a emissão do laudo. E os monitores, os monitores são utilizados dependendo do tipo de exame que é analisado. Por exemplo, exames de tomografia, ultrassonografia, radiografia simples, que são exames com resoluções mais baixas. A gente colocou como exemplo esse DEL de 27 polegadas e resolução Full HD, que já atende para a maioria dos casos. Para exames com resolução mais alta, que é o caso da mamografia, a gente utiliza monitores, por exemplo, da marca EIZO, com resolução a partir de 5 megapixels, que é a resolução de 2048 por 2560. Agora, falando sobre, finalmente, uma visão da integração desses 3 sistemas de informação, a gente tem a captura da imagem pelos equipamentos de aquisição, e existe uma conexão, uma integração com o RIS, principalmente pelo sistema de worklist. Então, o worklist abastece as informações do paciente diretamente no equipamento de aquisição. Essa imagem, uma vez adquirida, ela é enviada para os nossos servidores, como eu mostrei naquele slide lá, todos os servidores do Minipax, um para cada modalidade. Essas imagens são exportadas para o servidor corporativo do HC, e a partir do servidor do Minipax, as estações de visualização conseguem fazer o query retrieve das imagens para fazer a visualização das imagens de emissão do laudo. O médico radiologista, a partir das informações contidas no sistema de informação em radiologia e no sistema de informação hospitalar, ele consegue elaborar o seu laudo. Esse laudo ele é emitido no sistema de informação em radiologia e depois que esse laudo já está definitivo, ele é distribuído para o sistema de informação hospitalar. Um dos serviços, talvez um dos mais importantes oferecidos do DICOM é o DICOM Worklist, que eu já citei várias vezes. Eu vou mostrar passo a passo como ele funciona aqui no HC. Então, o início é com o paciente, ele chega para realizar um exame radiológico aqui no hospital. Nesse momento, o pedido de exame dele consta com status exame agendado. No momento que o paciente volta para realizar o exame, ele é direcionado para um dos balcões de atendimento. E o que se faz nesse balcão de atendimento? Esse paciente ele é recepcionado. O que significa dizer recepcionar um paciente? É atribuir um status ao exame do paciente, informando que aquele paciente chegou e ele está aguardando o exame. É simplesmente isso. Isso é feito no sistema de radiologia, o Radiologia 2. Então, o funcionário que trabalha lá, ele informa para o sistema que o paciente já está aguardando o exame, e o status do exame vai de exame agendado para aguardando o exame. Nesse momento, aquela informação que o paciente está aguardando o exame, ela passa a integrar uma lista de trabalho contendo todos os pacientes que estão aguardando o exame. O status continua aguardando o exame, mas é importante ressaltar que nesse momento é criada a lista de trabalho. Essa informação, essa lista de pacientes que estão aguardando os exames serão utilizadas para compor a base do serviço de worklist. Então, a cada 30 segundos, o sistema de exportação verifica todos os pacientes que receberam presença e exporta os dados para o servidor de worklist. O status continua aguardando o exame. Então, nesse momento, o servidor DICOM, que executa o serviço DICOM Worklist, ele recebe a lista dos pacientes que estão aguardando o exame e integra isso no ambiente DICOM.
com o serviço DICOM Worklist. O status continua aguardando o exame. Então, o paciente, a gente entende que nesse momento o paciente já vai realizar o seu exame, então a gente tem um sistema de importação, que a cada 30 segundos, o sistema de importação, ele verifica todos os pacientes cujos exames de imagens foram adicionados ao servidor de armazenamento de imagens, marcando os exames como realizados dos sistemas HC, então o status passa para exame realizado. A partir do momento que o exame ele é identificado como realizado, ele é encaminhado para a lista de exames que devem ser laudados. O funcionamento da Worklist vai ficar um pouco mais claro quando a gente colocar no fluxo, dentro do fluxo total, que vai desde o pedido do exame até a disponibilização do laudo no sistema de informação hospitalar. Então aqui eu estava falando só da Worklist, mas agora aqui eu vou mostrar o principal fluxo de trabalho em gerenciamento de imagens médicas. Por que ele é o principal fluxo? Porque ele mostra toda a integração daqueles 3 sistemas, ele mostra o funcionamento da Worklist e ele mostra o fluxo de trabalho do principal documento, que é o exame no sistema de radiologia, que é o exame do paciente. Então, começa com o pedido de exame. O paciente, ele que está sendo atendido em determinada clínica, em determinada especialidade, o médico daquela clínica, ele entende que o paciente ele precisa realizar um exame radiológico. Então, o que ele faz? Ele entra no sistema de informação hospitalar, que já mostrei aquela tela anterior, e ele faz um pedido de exame radiológico para aquele paciente. Nesse momento, o status do pedido é pedido provisório. Esse aqui é o funcionamento no centro de imagens, no HC, no centro de imagens. É importante ressaltar que esse fluxo de trabalho, dependendo da instituição, ele pode, e normalmente ele sofre alterações. O médico, normalmente ele não sabe a data disponível para a realização do exame. Então, o paciente, ele é encaminhado para um balcão de agendamento e o profissional que trabalha no balcão de agendamento, ele tem acesso às agendas de exames. Então, sim, esse profissional consegue agendar a data do exame do paciente. Então, o paciente sai lá do consultório e vai para o balcão. O funcionário que está lá no balcão recebe esse pedido provisório e encontra a melhor data para a realização desse exame. Alguns casos, os exames são realizados no mesmo dia, mas para alguns exames mais concorridos, normalmente não é no mesmo dia. No dia da realização do exame, o paciente volta naquele mesmo balcão de atendimento e o profissional desse balcão de atendimento faz aquilo que eu citei no slide anterior, que é a recepção do paciente, que é simplesmente informar para o sistema de informação em radiologia que aquele paciente já está esperando para realizar o seu exame. E a exemplo que mostra no slide anterior, neste momento que o paciente ele é recepcionado, essa informação passa a integrar a lista de trabalho. Então, nesse momento, a lista de trabalho começa a ser composta. Nesse momento também, é gerado para o paciente um accession number. O accession number é uma variável também prevista pelo protocolo DICOM e é uma das mais importantes. E por que ela é importante? Porque ela coexiste. Ela existe tanto no PACS, no DICOM, como no sistema de informação em radiologia. E como ela existe nesses 2 ambientes, a partir dela a gente consegue fazer a integração desses 2 sistemas de informação. Então aí o paciente ele é chamado para realização do exame. No momento da realização do exame, o técnico ou o médico, ele faz uma busca de dados na Worklist. Então, normalmente, utilizando o registro do paciente, ele encontra as informações do paciente e essas informações são carregadas diretamente na interface do aparelho. E como eu citei, a vantagem disso é que ela dispensa a necessidade do técnico informar as informações manualmente. Ou seja, isso, além de garantir que a informação é verdadeira, você também prover que essa informação seja apresentada de uma maneira homogênea. Então, você não tem nome abreviado, você não troca o registro, obviamente, desde que utilizada corretamente. Então, depois que o exame ele é
ele é capturado e finalizado, ele recebe todas as informações que foram capturadas no exame, mais as informações sobre o paciente que foram recebidas por meio da worklist. Então, o pacote gerado de exame do paciente, ele tem a imagem capturada, as imagens capturadas, mais os dados recebidos do sistema de informação em radiologia. Esse exame ele é enviado para o servidor PACS do CCFM, contendo todas as suas informações. Como eu citei, esse exame depois é exportado para o servidor corporativo do Hospital das Clínicas. E reparem que o accession number ele continua existindo em todos esses passos. O accession number é aquela variável que foi gerada lá na recepção do paciente. Nesse momento, o sistema de worklist ele faz aquela varredura a cada 30 segundos. É exatamente essa etapa, aqui que está sendo mostrado. A cada 30 segundos, ele fica verificando no servidor corporativo do Hospital das Clínicas se aquele accession number que ele recebeu lá nesse item anterior, ele já apareceu no servidor de imagens, no servidor de armazenamento. Então ele vai fazendo aquelas buscas, e no momento que essa busca, o resultado, que essa busca encontrar uma correspondência, ele entende que aquele exame que estava sendo realizado, que o paciente estava aguardando o exame, ele foi de fato realizado. Então ele manda uma mensagem para o sistema de informação em radiologia, indicando que o status do exame passa de aguardando o exame para exame realizado. Como eu falei, nesse momento, o exame ele vai para a fila de exames que precisam ser laudados. Aqui um hospital escola, então muito provavelmente o primeiro laudo que esse exame vai receber é o laudo de um médico residente. Ele vai receber o rótulo de laudo provisório, depois ele vai ser validado por um preceptor do estágio, recebendo o rótulo laudo definitivo e, finalmente, sendo disponibilizado no sistema de informação hospitalar. Ou seja, com esse fluxo, vocês conseguiram... eu consegui apresentar para vocês, basicamente, toda a integração desses 3 sistemas de informação e toda a mudança dos status do pedido de exame, desde o pedido provisório, passando para agendado, passando para aguardando o exame, passando para realizado e até culminando na disponibilização do laudo que foi emitido por um residente, validado por um preceptor e disponibilizado no sistema de informação hospitalar. E esse aqui é o principal fluxo de trabalho quando a gente pensa num serviço de radiodiagnóstico como que a gente tem aqui no CCFM. Por enquanto é só, pessoal. Muito obrigado. Beleza? Nossa, muito obrigado, Saulo, pela palestra. Mesmo com... Nossa, que deu para até foi uma ótima palestra, muito boa. Agora, gente, a gente vai estar abrindo para as perguntas. Então, a gente viu que alguns de vocês já mandaram no chat lá algumas coisas. Então, vai estar escolhendo algumas para o Saulo poder responder, se estiver tudo bem para ele. Deixa eu pegar aqui elas. Lembrando que já também dúvidas, só mandar no chat. Ele está vendo bem. E, Saulo, aproveitando que eu estou pegando a minha mensagem, estou pedindo os seus slides para disponibilizar depois. Você poderia fazer isso? Como que tá? Beleza, então. Já te falo. Tá, a primeira pergunta foi essa. Cadê ela aqui? Pera. Deixa eu caçar a pergunta aqui. Aqui. O Blackout mandou. O BM é profissional de saúde. Tem programa de residência multiprofissional pela FMIP? Houve sim um oferecimento por um tempo muito curto da residência multiprofissional pelo Hospital das Clínicas. Esse programa ele foi descontinuado. Sinceramente, eu não sei se tem previsão de voltar, mas, por exemplo, a gente conta com residência multiprofissional, por exemplo, do pessoal da física médica. E seria, assim, um grande diferencial, porque
como a gente está num ambiente multidisciplinar, e quando a gente integra profissionais de várias etapas, você só enriquece. No caso, assim, pelo fato, seria uma perda muito grande, seria ainda maior se o serviço não contasse com os profissionais de informática biomédica que integram o serviço. Então, por exemplo, apresentando para o pessoal, nós temos atualmente 3 egressos do curso de IBM, que somos eu, o Hugo e o Rodolfo. Algumas pessoas aqui eu sei que conhecem eles. E tem vários profissionais de informática biomédica que trabalham na pesquisa. Ou seja, o serviço não está desfalcado de profissionais de IBM. Mas com a residência multiprofissional, com certeza a gente teria um acréscimo muito positivo na nossa área, sim. Mas, assim, respondendo, pelo que eu saiba, no momento não tem esse serviço, esse programa de residência multiprofissional. Posso estar enganado, se eu estiver enganado e descobrir a informação oficial, eu repasso para vocês. Mas eu acredito que não. Perfeito. Vamos colocar a próxima pergunta. Essas felicidades na DICOM sempre são síncronas ou também podem ser assíncronas? Então, essas transferências, elas, na maioria das vezes, elas são determinadas pelos usuários que estão controlando os nós DICOM. Vou citar os exemplos aqui para ficar mais fácil para entender. Então, se você tem um técnico que... se eu entendi o que ele quis dizer com a pergunta. Se tem um técnico que captura um exame, ele que emite o comando para que essa imagem seja transferida. Mas é possível também a gente programar esses envios de acordo com a nossa conveniência por meio de tarefas automatizadas. Por exemplo, a gente tem alguns scripts que enviam o exame de madrugada. E por que de madrugada? Porque a rede, você não tem a concorrência de rede. Como eu falei, a rede ela é muito disputada das 8 às 18 horas. Se eu entendi o que ele quis dizer com síncronas ou assíncronas, se é isso que eu quis dizer, é normalmente isso. Normalmente é um envio determinado pelo usuário, tanto o envio para o servidor quanto o retrieve da imagem, ela é determinada, por exemplo, pelo médico radiologista. O médico radiologista ele baixa a imagem no momento que ele quer visualizar. Mas tanto essa parte da visualização tem como configurar. Então, por exemplo, uma coisa que eu costumo fazer quando eu estou precisando de algum suporte a algum tipo de pesquisa, eu também configuro para que esses exames sejam enviados num momento distinto ali, para escapar da concorrência com os outros exames. Então, pode ser de madrugada ou à noite. É configurável isso. Ok, vou colocar a pergunta agora. Eu vi uma pergunta interessante ali. Saulo, pela sua palestra, a interoperabilidade e disponibilidade são muito importantes. Há espaço para desenvolvimento dessa rotina? Coisas do zero, não puxadinho de programas legados? Tem espaço, sim. Por exemplo, qual o tipo de liberdade que a gente tem aqui para fazer coisas do zero? Atualmente, os profissionais da informática biomédica, eles trabalham principalmente com a administração do PACS. Então, tudo que eu falei relacionado à imagem, a geração das imagens, a configuração dos servidores e tudo mais, isso a gente tem uma certa autonomia. Essa parte de interface com o sistema de radiologia e o sistema de informação hospitalar, ele é gerenciado principalmente pelo CIA, que é o Centro de Informações e Análises, que funciona aqui no HC também. Inclusive, vários profissionais egressos de informática biomédica trabalham no CIA, isso é bem legal. Ou seja, o campo de atuação não está restrito ao centro de imagens. É possível trabalhar com esses e outros módulos da área de informática médica também com o pessoal do CIA. Esses módulos gerenciados pelo CIA, a gente não tem tanta autonomia assim, porque, como eu falei, são outras pessoas que têm um código-fonte e tudo mais. Agora, tudo que diz respeito ao DICOM, ao PACS,
ao banco de dados, sim, a gente tem liberdade. Então, por exemplo, se você quiser criar um script ou um programa totalmente novo para gerenciar, você tem a liberdade, sim. Inclusive, o Conquest, ele oferece uma API. A partir dessa API, a gente consegue criar vários scripts para fazer automação de tarefas, para fazer checagem de servidores. Isso é bem legal. Mas agora, com respeito ao sistema de informação em radiologia e sistema de informação hospitalar, nós mesmos não temos acesso. Mas quem trabalha com CIA provavelmente tem acesso total. E uma coisa também que é bem interessante é que como o CIA ele trabalha com módulos, ou seja, você tem um módulo para cada tipo de problema, vamos dizer assim. Então, você tem um módulo de radiologia, você tem um módulo de cirurgia, você tem um módulo do prontuário, o Atos. Esses módulos eles estão sendo migrados para tecnologias web, então eles estão sendo modernizados com o tempo. E para que seja possível um profissional de informática biomédica trabalhar com esses módulos por meio do Centro de Informações e Análises, que é o CIA. Boa pergunta. Eu gosto bastante, inclusive, quando eu cheguei aqui ao Centro de Marketing CFM, uma das minhas preocupações foi exatamente manter esse espaço de desenvolvimento, porque aqui a gente tem muito trabalho de gestão de TI. Gestão de TI é isso que eu falei, é você gerenciar a sala de servidores, a temperatura, comprar equipamento, verificar se o RAID está tudo certo, isso é a gestão de TI. Mas eu gosto muito da parte de desenvolvimento, inclusive é uma coisa assim que eu sempre que eu posso, eu estou tentando fazer alguma coisa, até para sempre estar botando em prática, né? Porque se você não pratica muito, isso acaba enferrujando. Beleza, próxima pergunta. Como se dá a troca de informações entre PACs e o RIS? Então, Nielsen, como eu falei, essa informação, ela não está no nosso controle, ou seja, para a gente é quase como uma caixa preta, mas nesse momento que existe a troca de informação entre o PACS e RIS, pelo que eu saiba, existe um módulo que foi construído especificamente para ficar fazendo essa troca de mensagens. Ou seja, eu acho que existe um acoplamento forte aí entre essa aplicação e o PACS. Mas no mundo ideal, essa comunicação ela deveria ser feita por protocolos específicos para isso, por exemplo, o HL7, o OpenAir. São esses protocolos. E por quê? Esses protocolos, eles buscam a interoperabilidade desses sistemas bem distintos. Então, você tem a informação do PACS, que é a informação que é a informação de imagens médicas, você tem a informação do cabeçalho, e você tem aquela informação textual do sistema de informação em radiologia. Atualmente, como ela está sendo feita, eu não tenho certeza se está sendo feita já com um protocolo tipo HL7. Acredito que não. Mas no mundo ideal, é feito por esse tipo de tecnologia. HL7, OpenAir, essas tecnologias de interoperabilidade. E só para pontuar, a troca de informações entre o PACS e RIS, ela é muito simples e muito pontual. Basicamente, a principal troca de informações entre o PACS e RIS é aquele momento lá da worklist, de você verificar se o exame ele já caiu na base de dados, ou seja, é uma troca de informações muito pontual, então não é um grande volume de informações que são trocadas entre esses dois sistemas. Ou seja, não é muito difícil você implementar uma troca de informação entre esses dois sistemas. Ao contrário, por exemplo, se você for pensar na troca de informação entre o sistema de informação em radiologia e o sistema de informação hospitalar, aí sim você vai ter um volume gigantesco de informação sendo transferido. Próxima. Pergunta 2. Considerando as novas tecnologias, 5G, rede computing, como isso poderá afetar seu trabalho cotidiano? Então, na verdade, o que está sendo proposto cada vez mais
Vocês viram que na apresentação eu trouxe o contexto histórico do Pax, e que as tecnologias que a gente já utiliza hoje, e são totalmente naturais para a gente, elas sequer existiam na década de 80. E essa transformação que a gente está vendo, por exemplo, a adoção do 5G, ou seja, redes de internet muito mais rápidas, elas vão direcionar o desenvolvimento do Pax para a nuvem. Inclusive, esse foi o tema do meu trabalho de mestrado. Eu fiz eu trabalhei com uma lista de requisitos de segurança para sistemas Pax rodando na nuvem. E grande parte das limitações desses Pax executando em nuvem é a questão da velocidade. Então, essas novas tecnologias, elas vão apontar para o direcionamento desse Pax rodando em ambiente de nuvem, cloud computing, mas, obviamente, todas as questões de segurança vão precisar ser resolvidas, né? Porque você está trafegando uma informação crítica numa rede aberta como é a internet. Outra tecnologia recente também que pode impactar nesse sentido são a visualização de imagens sob demanda, como acontece, por exemplo, com o serviço de streaming. Então, você tem a disponibilização de imagens e elas são visualizadas no momento. Você não precisa baixar todos os exames para depois acontecer a visualização. As novas tecnologias web já estão permitindo isso também. Então, respondendo à sua pergunta, eu diria que o que afetaria no nosso trabalho, aliás, afetaria muita coisa, porque você mudaria totalmente a sua estrutura de trabalho. Você migraria toda essa infraestrutura que você tem para um ambiente em nuvem, né? Em nuvem. Tá. Próxima pergunta. Saulo, excelente apresentação. Extremamente didática. Gostaria de saber, por favor, qual a diferença entre o prontuário do paciente e o laudo médico? Aqui eu falei do laudo, no caso eu falei especificamente de um laudo em radiologia. O laudo, ele é utilizado para fim de diagnóstico. Então, aqui a gente está falando, o centro de imagens, que é da onde eu estou falando aqui, ele é um serviço de radiodiagnóstico, que é o diagnóstico a partir da captura de exames radiológicos. O laudo, ele é o resultado desse exame radiológico. Então, ele diz respeito àquele exame. Então, por exemplo, se o paciente ele tem um exame de tomografia computadorizada de abdômen, o laudo vai conter os achados relacionados especificamente àquele exame. Ou seja, se você for pensar em tamanho da informação, o laudo ele é muito menor que o prontuário do paciente. O prontuário do paciente, ele diz respeito a todas as informações de saúde daquele paciente. Todos os exames que ele já fez, todo o histórico de consultas e tudo mais. E o laudo médico, o laudo, por exemplo, da radiologia, ele é um dos itens do prontuário. Então, o paciente, ele tem a informação mais global, que é o prontuário do paciente, e um dos itens é o laudo médico. Há alguma perspectiva de colocar o Pax na nuvem? Não haveria uma redução no custo de equipamento e manutenção de hardware? Eu acho que até você já respondeu um pouco essa, né? Se quiser, a questão de custo... A questão de custo, a gente já fez essa análise em algum tempo. No momento não é interessante pelo menos assim, politicamente não foi adotado essa postura aqui, muito pela questão de segurança, porque embora a gente já tenha serviços muito mais competitivos de computação em nuvem, as redes já sejam melhores, as questões de segurança são um problema. Então, quando eu fiz o meu trabalho de checagem de risco, ele basicamente pegava todas as características de um Pax em nuvem e colocava essas características numa matriz, indicando
a chance daquele problema acontecer e o impacto no serviço. Então, quando você tinha um alto impacto e uma alta chance, aparecia selecionado em vermelho ali, indicando que aquilo era um problema crítico. E sim, ainda nós temos muitos problemas críticos relacionados principalmente à segurança. Tem a questão de disponibilidade também, porque imagina um serviço tão grande como o nosso. Eu falei, a gente tem aproximadamente 2 milhões de exames. E detalhe, são 2 milhões de exames, não são 2 milhões de imagens. Considerando que alguns exames são mais de 1.000 imagens, está falando de centenas de milhões de imagens armazenadas. Imagina se a gente tem alguma indisponibilidade com o servidor em nuvem, ou com o servidor em nuvem, ou com o nosso link de acesso à internet. Vocês, acho que principalmente quem está aqui em Ribeirão Preto, viu o problema sério de queimadas que a gente teve no mês passado. A gente teve vários problemas de indisponibilidade de links de acesso. Se isso, ou seja, a internet ficou totalmente indisponível. Agora eu digo para o Nielsen, é bem possível que num futuro não muito distante a gente sim comece a adotar packs em nuvem, mas a replicação desses dados localmente muito provavelmente vai ser mantido por questões estratégicas e questões de segurança. Tem outras questões também que muita gente... por exemplo, se você tem um serviço em nuvem e aquele serviço ele é descontinuado, como que a gente faz para resolver isso? Então, são vários problemas mesmo. E agora, sobre a redução de custo de equipamento e manutenção, haveria sim uma redução, porque esses equipamentos específicos para servidores, eles são bem caros, e de 5 anos para cá, quando a gente começou a analisar com mais cuidado esse tema, está havendo sim uma redução no custo da rede, dos serviços de nuvem, simplesmente porque você tem mais concorrência, então eles estão ficando mais acessíveis. Sobre a redução, sim, eu diria que tem, mas no momento ainda não é uma coisa que a gente pretenda fazer, por exemplo, abandonar totalmente o nosso armazenamento físico. Isso é uma coisa que muito provavelmente não vai acontecer. Agora, replicar esse conteúdo que a gente tem fisicamente para a nuvem é possível sim. Boas perguntas do pessoal, viu, Felipe? Tá bem legal a pergunta, na verdade. O pessoal está caprichando nas perguntas. Uma coisa. Vamos então encerrar as perguntas agora para o sorteio, por causa que depois de 11 horas tem outra palestra, né? O pessoal que não teve respostas às perguntas respondidas, a gente pode depois, se o Saulo concordar, disponibilizar o e-mail dele para vocês possam conversar depois, beleza? Pessoal, tudo bem para você? Não, tudo certo, pode mandar para mim. Perfeito, então. Agora a gente vamos com o sorteio. Você já se cadastrar lá no formulário. Então, o que eu vou fazer agora? Vou compartilhar a tela e vamos mostrar o sorteio. E vamos... Cadê aqui? Pera. Aqui. Novamente, Saulo, muito obrigado pela palestra. Obrigado, meu Felipe. Então... Até mais, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês. Falou, obrigado, Felipe. Prazer. Beleza. Então, vamos ao sorteio. Lembrando que o... Olha só! Parabéns, Larissa. Qual a ideia que funciona no sorteio? A pessoa pode escolher um curso de um limiar que vai estabelecer lá de uns cursos da Udemy. Ela pode escolher um e ela vai ganhar. Hoje foi a Larissa que ganhou. A gente vai só checar se ela realmente está inscrita no evento. Se tiver, perfeito, ela que foi a campeã. E conforme vai ter, todas as palestras vão ter. Então, gente, vocês vão ter outra chance de tentar ganhar, outra chance de tentar conseguir, beleza? É isso, gente. Muito obrigado por ter comparecido nessa palestra. Espero que vocês tenham gostado. E daqui 11 horas teremos outra palestra com a Natália. Então, fiquem de olho. Obrigado, gente.